Gente, aqui eu trouxe para vocês um módulozinho bônus, informações adicionais sobre os anúncios de emprego, tá? Para ficar mais didático, eu coloquei aqui num guia verde e vermelho o que pode e o que não pode nos anúncios de emprego, tá? O que pode, aquilo que a gente viu no nosso anúncio anterior. Empresa é opcional, se o anúncio for aberto, ele vai dizer qual é a empresa, se o anúncio for fechado, ele não vai dizer qual é a empresa. Remuneração a gente pode colocar ou não. Eu prefiro nunca colocar. Eu coloco sempre pedindo a pretensão salarial dos candidatos. Tá? Isso não é uma antipatia de RH, não. A pretensão salarial é um filtro. Se eu sei, por exemplo, que uma empresa vai pagar R$ 2.000 para uma determinada vaga, por que eu vou chamar candidatos para o meu processo seletivo que tem pretensão salarial R$ 2.500, R$ 2.800, R$ 3.000, entendeu? Se eu não coloco a pretensão salarial, eu vou lá e divulgo o salário, salário da vaga, R$ 2.000. Aí eu vou partir do pressuposto que todo mundo que me mandou o currículo viu qual era o salário e está interessado. Mas isso não é verdade, porque a maior parte das pessoas, quando está desempregada, liga o botão do desespero e manda o currículo para qualquer vaga. E as pessoas tendem a dizer que 2.000 na mão é melhor do que nada. Mas às vezes esse salário é incompatível com a realidade e com a necessidade dessa pessoa. Então é uma opção. Eu nunca coloco o salário direto, eu sempre peço a remuneração salarial, a pretensão salarial. Às vezes eu pergunto também a última remuneração do cara para poder fazer esse filtro. Tá? Obrigatoriamente eu vou ter que dizer o cargo, o local, o horário, as atividades. Atividades, leia-se aqui resumidamente. O anúncio não é a descrição do cargo. Ele é para você colocar as informações principais para o candidato ler, entender do que se trata e decidir mandar o currículo dele, tá? Requisitos técnicos, requisitos comportamentais. Pode colocar no anúncio, Luciana? Pode. Luciana, você coloca no anúncio os requisitos comportamentais da vaga? Não. Eu, Luciana, nunca coloco. Quando a gente coloca no anúncio da vaga que a gente quer uma pessoa, sei lá, direta, com poder de decisão, que trabalhe sob pressão, que seja comunicativa ou quaisquer outros critérios de comportamento, o que eu posso estar fazendo é induzir os candidatos que eu chamar para a entrevista a se comportarem daquela maneira, a tentar vender para mim a ideia de que eles têm aquele comportamento, o que pode não ser verdade. Aí eu posso ser enganada na entrevista e depois que o cara entra, vai dar ruim. Então, comportamento é algo que eu acredito que o selecionador precisa saber. Ele precisa saber qual é o comportamento que vai combinar com a pessoa que vai ocupar aquela vaga, qual é o comportamento que vai ser necessário para se adaptar à empresa, para se adaptar ao gestor. Mas a gente não divulga isso. Cabe a nós saber para poder na entrevista ou numa dinâmica avaliar se o candidato tem aquilo. Mas a gente jamais divulga, tá? Sempre é interessante também a gente colocar uma data limite de inscrição, principalmente se a gente estiver divulgando anúncio na internet. Na internet, os anúncios são recopiados, são replicados, são compartilhados. E às vezes eu publiquei uma vaga em maio e a gente está quase em agosto e eu continuo recebendo o currículo daquela vaga que na verdade já foi fechada, tá? E eu perco o controle desse processo de dizer que a vaga foi fechada, porque mesmo que eu volte lá no site original onde eu publiquei e tire o meu anúncio, eu não tenho controle sobre todos os compartilhamentos que foram feitos, ok? E nunca esquecer também de dizer no anúncio qual é a forma do candidato entrar em contato com você. Na seara do não pode, tem coisas que são comuns, que a gente vê nas empresas praticando por aí, mas que são erradas. Tá? Então, por exemplo, a primeira delas, que é muito comum, é dizer que o candidato tem que morar na cidade X, no bairro Y, ou ter fácil acesso a tal lugar. A gente não pode dizer isso no anúncio. Existe uma lei, que é a lei do Vale Transporte,
que garante o direito ao funcionário de receber integralmente a passagem dele, independente de onde ele more. Então, o que eu posso e devo é dizer aonde que é o local de trabalho, tá? Eu tenho uma vaga para trabalhar em Ipanema. Se a pessoa que mora lá em Petrópolis resolver se candidatar, ela pode. Porque de repente ela tem carro, de repente ela vai ficar na casa de alguém durante a semana, de repente ela acha que não tem nada demais ir e voltar de Petrópolis todo dia. Isso é com ela. A empresa pode escolher esse currículo ou não. Inclusive, o bairro, às vezes, é um critério que a empresa usa. Ok, mas a gente não pode colocar no anúncio nenhuma restrição relacionada ao local de moradia dos candidatos. O anúncio também não pode exigir foto. Exigir foto é ilegal. Exigir foto é critério discriminatório. A gente está exigindo foto para quê? Para ver se a pessoa é bonita, para ver se a pessoa é gorda, para ver se a pessoa é velha, para ver se a pessoa é branca. Exigir foto não pode. Agora, eu, candidato, se quiser mandar a minha foto no currículo, eu mando. A cara é minha, eu mando para quem eu quiser. Mas a empresa não pode pedir. A empresa também não pode mencionar boa aparência. Boa aparência é senha para beleza. E nem todo mundo é bonito. E, aliás, beleza é um critério extremamente subjetivo. Depende de quem olha. Eu posso achar a Luciana bonita e outro carinha ali do lado achar a Luciana horrorosa, tá? Então a gente não pode mencionar boa aparência. Anúncios que contêm a expressão boa apresentação não estão errados. É uma expressão que pode ser colocada no anúncio. A boa apresentação, ela tem a ver com a forma que a pessoa se veste, com a forma que a pessoa se penteia, se maqueia, se ela usa uma roupa adequada para entrevista ou para o tipo de empresa que ela vai, tá? Então, boa apresentação pode, mas também não é comum e também é desnecessário, tá? No anúncio também não pode ter uma limitação de idade, não pode ter uma limitação de sexo. Ah, Luciana, mas a empresa pode escolher que ela pode decidir que ela só quer contratar gente com 20 anos? Até pode. Mas aí ela vai fazer essa filtragem na hora de triar os currículos. Ela não pode colocar lá no anúncio que só podem se candidatar pessoas com 20 anos ou menos. Mesma coisa para o sexo. A gente cansa de ver por aí vaga feminina, vaga masculina, mas na verdade não pode, tá? Também não posso exigir tempo de experiência superior a 6 meses. A gente acabou de ver um anúncio que tinha uma exigência de 5 anos para os candidatos de tempo de experiência, mas ele é um anúncio antigo. Nas regras atuais, isso não é mais permitido. Existe uma lei que foi do governo Lula que normatizou que as empresas não podem exigir tempo de experiência superior a 6 meses. A lei pegou para o anúncio, a gente não pode colocar no anúncio, mas na hora de triar os currículos, a empresa tem liberdade de triar o currículo com a experiência que ela acredita ser mais adequada, tá? E nenhum anúncio pode mencionar qualquer tipo de fator discriminatório. Religião, idade, moradia, sexo, cor da pele, características físicas, tá? Nada que seja aí da seara do que é preconceito, do que é discriminatório, pode aparecer no anúncio. Eu estou mostrando para vocês aqui a telinha do Rio Vagas. O Rio Vagas é um dos principais sites de anúncios de vagas do Rio de Janeiro, tá? Como o nome diz, Rio Vagas. Existe o SP Vagas também para vagas de São Paulo. Não sei se existe para outros estados, tá? Mas a verdade é assim, o Rio Vagas é gratuito, o Rio Vagas é acessado por milhões de pessoas diariamente. Então, o Rio Vagas é um site que dá ibope para você colocar as vagas da empresa. Eu vou depois gravar um videozinho adicional mostrando como é que a gente faz o anúncio no Rio Vagas para vocês. Tá? Depois que você anunciou sua vaga, você vai começar a receber os currículos. Aí você vai fazer a triagem, a gente já viu isso no vídeo anterior. E você vai ter que fazer contato com as pessoas que você escolheu. Hoje
eu não ligo mais para ninguém, eu não uso mais o telefone para fazer contato. Salvo raríssimas exceções, onde eu preciso tirar uma dúvida com o candidato antes de decidir se eu vou chamar ele para entrevista ou não. Mas, via de regra, os meus contatos são por e-mail e por WhatsApp. Às vezes eu mando SMS também. Por que mensagem de texto? Porque se o cara tiver sem crédito no telefone, ele talvez não receba meu WhatsApp. Se ele não estiver com lugar com internet, ele talvez não receba meu e-mail, meu WhatsApp. Então, em algumas vezes, algumas situações, eu vou usar o SMS. Mas, preferencialmente, os meus contatos são todos por e-mail e por WhatsApp. E as entrevistas, por conta da pandemia, as primeiras entrevistas necessariamente estão sendo feitas por sistema de videoconferência. Eu posso usar o Zoom? Posso. Posso usar o Skype? Posso. Posso usar o Meeting? Posso. Mas eu também posso usar uma videochamada do WhatsApp. Via de regra, é por aí que eu vou. Tá? Porque qualquer um desses aplicativos, eles vão requerer, para uma conexão mais estável, que a pessoa esteja num computador e com uma conexão Wi-Fi extremamente bacana. Se eu parar para pensar que eu às vezes faço vaga de motorista, que eu às vezes faço vaga de auxiliar de serviços gerais, que eu às vezes faço vaga de telemarketing, eu preciso também considerar que talvez essas pessoas não estejam nesse patamar de ter computador, de ter Wi-Fi, de ter uma conexão estável em casa. Nesses casos, se a pessoa tiver com pacote de dados 3G, 4G, a melhor conferência que eu vou conseguir fazer com elas é o WhatsApp. Tá? Então não tenham preconceito em conversar por videochamada dentro do WhatsApp. Eu já fiz inclusive processos em grupo dentro do WhatsApp, porque a gente pode fazer chamadas em grupo e a gente consegue conduzir com qualidade, com segurança, como se a gente estivesse usando uma ferramenta mais elaborada. Eu falei para vocês que eu mando e-mail para os candidatos, que eu faço contato por e-mail. Então, eu trouxe aqui para vocês um modelo de e-mail que eu costumo enviar, tá? Então, eu tento colocar nesse e-mail tudo o mais absolutamente explicado possível para o candidato ter credibilidade de que aquilo é uma vaga, de que eu sou uma pessoa de RH, de que a vaga é real, e, eventualmente, se ele tiver alguma dúvida, entrar em contato comigo. Tá? Esse exemplo que tá aqui foi para uma vaga que eu fiz algum tempo atrás já, 2018, supervisor de fábrica de massas na Gardenia Azul, tá? Sempre eu busco sempre ter uma linguagem que seja formal, mas que não seja excessivamente formal, tá? Que seja compreensível para todos os candidatos. Eu não sei qual é o nível de escolaridade, qual é a prática de leitura que a pessoa que vai receber esse e-mail tem. Então, ele tem que ter um texto simples e fácil. Eu coloco lá quando que o cara tem que comparecer, que horas, em qual endereço. E aí, como eu sou consultoria, a Gardenia Azul, para quem não conhece, é um bairro em Jacarepaguá, aqui do Rio de Janeiro. Ele é distante, ele é mais afastado. A minha consultoria é no centro do Rio. Então, às vezes o cara acha estranho que ele se inscreveu para trabalhar em Jacarepaguá e foi chamado para uma entrevista no centro. Aí eu explico. O local de trabalho é na Gardenia Azul, mas a entrevista é no centro. E eu dou algumas instruções. Não chegar antes do horário, sala fechada. Não se atrasar, tolerância de 5 minutos. Isso na verdade é mentira, tá? Eu dou uma tolerância de 10, 15 minutos. Mas eu coloco só 5, que é pra galera não abusar e chegar realmente dentro desse limite. Obrigatório, trazer currículo e carteira de trabalho. Hoje, a gente tem a versão eletrônica da carteira de trabalho. Se o cara tiver o aplicativo, também tá valendo. Aí eu coloco que para participar da entrevista, ele deve confirmar a presença dele, informando o nome completo por WhatsApp ou SMS, tá bom? Então, esse é o primeiro e-mail que eu mando. Eu mando esse e-mail embaixo do currículo do cara, assim, no e-mail de resposta que inclui o currículo dele, exatamente para dar credibilidade, para ele ver que eu só tenho o endereço de e-mail dele, porque de fato ele me mandou um currículo, respondendo a algum anúncio.
E eu trouxe para vocês aqui também o texto que eu costumo abrir os meus contatos no WhatsApp. O WhatsApp a gente pode fazer de duas formas. A gente pode fazer mensagens individuais para cada um dos candidatos com quem a gente quer falar, ou a gente pode fazer em grupo. Eu opto por fazer em grupo, porque aí eu envio as mensagens uma vez só e todos os candidatos recebem. Tá? Já me pediram, já me falaram, algumas pessoas criticando esse método, para eu fazer por lista de transmissão. Acontece que a lista de transmissão nem todo mundo recebe. O cara precisa ter o meu contato salvo no telefone dele para poder receber a minha lista de transmissão. Num primeiro contato, numa primeira abordagem, eu sei que ele não tem. Então, não adianta para mim a lista de transmissão. Por isso eu faço o grupo, tá? E eu botei aí o textinho que normalmente eu abro as conversas. E eu, nesse momento que eu vou começar a escrever, eu coloco o grupo setado para que os participantes do grupo não possam enviar mensagem, só o dono do grupo, só o administrador. Porque senão todo mundo começa a falar ao mesmo tempo e eu não consigo concretizar logicamente as mensagens que eu preciso passar. Então eu falo tudo que eu tenho que falar e só depois eu abro o grupo para as pessoas interagirem. Então nessa primeira mensagem que está aí, vocês só estão vendo a abertura da conversa, tá? Sou parte da consultoria RH Fácil, estou cuidando da seleção da vaga X para o cliente tal, na cidade tal. Chamei vocês porque vocês se inscreveram e os currículos estão no perfil. E aí eu explico como é que vai funcionar o grupo. Eu vou falar sobre a empresa, eu vou falar sobre a oportunidade e depois eu vou abrir o grupo para que vocês possam interagir, tirar as dúvidas, etc e tal. E assim eu falo. E assim eu faço. Então, a partir daí, eu continuo falando até eu passar todas as informações necessárias. E só aí é que eu vou realmente abrir o grupo para interação dos candidatos. Até hoje eu não tive problema nenhum fazendo seleção assim. Quando os candidatos têm alguma dúvida mais individualizada, eles se sentem à vontade para me chamar em particular, e aí eu respondo com as questões particulares em particular. E no grupo eu vou dando dia de entrevista, horários, documentação que o cara precisa levar, dou os retornos no grupo também, porque facilita. E isso encurta muito o tempo que é necessário para fazer contato com os candidatos e otimiza bastante o trabalho. Eu coloquei aqui esse logozinho do WhatsApp Business. Eu uso o WhatsApp Business, tá? Mas você pode fazer também no WhatsApp comum. Eu uso o Business porque daí eles têm a ideia de que eles realmente estão falando com uma conta de empresa, existe o horário de atendimento, eu acho que fica mais organizado, mas você pode fazer com o WhatsApp comum. Inclusive, se seu telefone tiver 2 chips e você quiser deixar um para uso pessoal e um para uso do trabalho, você pode instalar os 2 WhatsApps, o WhatsApp comum, o WhatsApp Business, e botar para cada chip um dos aplicativos. E aí você fica separado com o seu WhatsApp de trabalho e o seu WhatsApp pessoal.